ao 11, está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando ele dizia isto, vendo os discípulos, ele foi sendo elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando ele dos olhos dos discípulos. E estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Irmãos, eu quero focar nesta noite na parte B do verso 11, que diz: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Traduzindo numa tradução mais simples, um linguajar mais claro, o que os varões, aqueles 2 anjos vestidos de branco, falaram para os que estavam vendo Jesus subir, traduzindo, foi o seguinte: o mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Amém? Nós vamos focar nisso aqui. Nós estamos num capítulo onde a Bíblia vai narrar a despedida do ministério de Jesus terreno. Jesus, na ocasião do texto, a Bíblia diz que ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu, que fora da onde ele veio. Na ocasião desse texto, Jesus já está ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor, e por aí vai. Se bem que dizer que Jesus está alguma coisa é força de expressão, porque quando eu falo que ele está, eu posso te levar a entender o momento, e o nosso Deus não é Deus de momento. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de eternidade a eternidade. É por isso que ele diz na sua palavra que ele é ontem, ele é hoje e ele é amanhã. A pergunta é, como, eu não vou nem entrar nesse detalhe por causa do horário, mas como que ele é amanhã, sendo que o amanhã ainda nem chegou? É porque Deus não está preso no nosso tempo. Ontem eu fui, hoje eu sou, se Jesus permitir, amanhã eu serei. Por quê? Porque estamos presos a um tempo. Agora, como Deus trabalha na eternidade, a Bíblia vai dizer que ele é o Pai da eternidade, então ele não está preso em tempo. Enquanto eu fui ontem, ele é ontem. Enquanto eu sou hoje, ele é hoje. Enquanto, se ele permitir, eu serei amanhã, o texto diz que ele já é amanhã. É por isso que ele usa a boca do profeta Isaías para dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou. O que ele está dizendo? Que o dia nem chegou, mas ele já é Deus naquele dia. Então, quem sabe tem alguém aqui que o corpo está na quarta, mas a cabeça já está na quinta. Eu vou te dar uma notícia: se desliga da terra e se liga no céu, porque enquanto você adora a Deus hoje, Deus já prepara um amanhã de vitória para você. Você acredita nesta palavra, irmãos? Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, que diz o seguinte: não se preocupa com amanhã. Por quê? Porque Deus já está lá. Nós se preocupamos tanto com amanhã, sendo que a gente não sabe nem se o amanhã vai chegar. Mas Deus está dizendo: enquanto você me adora aqui, eu sou o Pai da eternidade, eu já visito o teu amanhã lá. Você crê nesta palavra? Então receba ela. Então, na verdade, Jesus é vencedor. Vencedor porque não perde batalha. Atos 1, verso 8, o verso 8 do livro de Atos, do capítulo 1, para mim, é uma confirmação de uma promessa. Porque o nosso Deus é o Deus que faz a promessa, ele é Deus que confirma a promessa, e ele é Deus que cumpre promessa. Quem sabe Deus te trouxe aqui para te fazer uma promessa, se é que você não tem. Quem sabe Deus te trouxe hoje aqui para dizer: a promessa que eu te fiz, eu não esqueci, eu vou cumprir no meu tempo. Ou quem sabe é hoje que Deus te trouxe aqui para cumprir na tua vida a promessa que ele te fez. Uma coisa é certa: o Deus que faz é o Deus que confirma, é o Deus que cumpre. Eu vou repetir: o Deus que faz é o Deus que confirma, é o Deus que cumpre. Se Deus falou, pode dar glória, porque ele vai fazer acontecer, porque ele é fiel para cumprir com a sua palavra. O verso 8 para mim é uma confirmação de uma promessa que Jesus já havia feito. E ele havia feito quando? Ele havia feito para os seus discípulos. A Bíblia diz que um dia Jesus chega nos discípulos, você vai entender o texto que eu estou dizendo. Ele chega para os discípulos, ele diz mais ou menos assim: ó, vai chegar o dia que eu vou embora, mas fica tranquilo que eu não vou deixar vocês sozinhos não. Eu estou indo embora para preparar lugar para vocês, e quando o lugar estiver pronto, eu volto para buscar vocês.
Enquanto o lugar não estiver pronto, eu vou mandar o meu Consolador. O que ele está dizendo é o seguinte: eu vou, mas o meu Espírito vem para ficar com vocês. Irmãos, o Espírito de Deus está aqui. Não, eu tinha dado glória melhor do que esse que você está dando, porque o Espírito de Deus habita aqui. Num dia de chuva, quem é que te faz você sair da tua casa para vir para a igreja se não é o Espírito de Deus? É em vão quem sai de casa para ver cantor, com todo respeito. Eu admirar ministério de alguém é uma coisa, mas eu idolatrar é outra coisa. Eu sair de casa para vir aqui ver quem vai cantar, com todo respeito, era melhor eu ficar na minha casa. Eu saí de casa para vir aqui porque o pregador é o que eu gosto, é melhor eu ficar na minha casa. Só te traz aqui, te segura aqui, faz você ficar sentado aqui, sorrir sem ouvir piada. Não está ouvindo piada, não está ouvindo nada engraçado e tem um sorriso nos lábios. Sente um arrepio e não está frio. Que presença é essa? É o Espírito de Deus que habita. Oh, glórias a Jesus. O que Jesus disse? Eu vou, mas ele vai vir. E quando ele vir, ele vai ficar com vocês. E enquanto ele está com vocês, no intervalo eu vou preparar um lugar para vocês. E quando o lugar estiver pronto, eu volto para buscar vocês. É isso que Jesus está falando. E aqui Jesus está confirmando. É como se Jesus estivesse olhando para os discípulos e dizendo mais ou menos assim no verso 8. Lembra da promessa que eu fiz que eu ia embora? Pois se cumpriu, o dia é hoje. Lembra que eu falei para vocês que eu vou, mas vou mandar alguém? Então fica tranquilo que eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. E quando ele chegar, olha o que Jesus está dizendo, ele vai repousar sobre vocês, e a virtude dele vai vir sobre a vossa vida. Vamos por partes. Diga comigo, virtude. Diga comigo, virtude. Existem 5 tipos de virtude. Quantas eu disse? A virtude cardeal, intelectual, dianoética, a virtude filosófica e a virtude bíblica. Eu quero ficar com a quinta, que é o que importa para nós aqui nessa noite. A virtude bíblica tem 3 raízes na tradução do grego. Virtude no grego tem 3 raízes de tradução, que quer dizer chaiu, araté e dunamis, que traduzido para o português é valor, caráter e poder. O que Jesus está falando no pé da palavra aqui é o seguinte: o meu Espírito vai vir repousar sobre vocês. E quando ele vir, vocês vão receber valor dele que vai repousar sobre vocês. Vocês vão receber caráter dele que vai repousar sobre vocês. Vocês vão receber poder do meu Espírito que vai repousar sobre vocês. Agora preste atenção. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês vão receber valor, caráter e poder. Vamos dizer junto? Valor, caráter e poder. Vamos por parte. Por que valor? Porque você não está aqui de graça, irmão. Você não está aqui porque o homem manda de você. Você não está aqui porque tu está preso numa placa de ministério. A tua vida aqui, tu sentado na igreja, adorando a Deus, eu de pé falando, e a gente na mesma régua, tudo debaixo da mão do grande eu sou. Isso aqui não custou ouro, não custou euro. O mundo está em pavorosa porque o dólar chegou a R$6. Eu não vim dar aula de bolsa de valores, mas só para você entender. O mundo está em pavorosa porque o dólar chegou em R$6. O mundo, alguns países querem se juntar para unificar uma moeda para quebrar o dólar. E o presidente dos Estados Unidos disse: faça isso que vocês vão ver o que eu vou fazer. Mas mesmo que estão preocupados que o dólar está alto, a tua vida aqui, a minha vida aqui não custou dólar, não custou ouro, não custou petróleo, não custou prata, custou sangue derramado na cruz do Calvário. Eu tinha dado glória melhor do que esse que você deu. Agora preste atenção, irmão. Se tem alguém que não gosta de você aqui, é o teu aniversário. Segura sua criança, por favor, não deixa tirar a atenção de ninguém. Se tem alguém aqui que não está satisfeito com a tua presença aqui, é o inimigo das nossas almas. Por isso que ele quer muitas das vezes abrir os teus olhos para você enxergar coisa que não acontece. Aqui não acontece isso, é só lá nas minhas bandas. Mas você já percebeu que tem gente que sai da igreja porque alguém passou e não cumprimentou? Você já percebeu que tem gente que sai da igreja porque alguém desviou o caminho e não estendeu a mão? Ou aqui não acontece essas coisas? Se não acontece, a igreja aqui é perfeita. Você já entendeu que tem gente na igreja que nem todo mundo gosta de todo mundo? Mas eu quero dizer que nem sempre é assim. Muitas das vezes o adversário quer que você enxergue algo para tirar a tua fé, a tua motivação e fazer você sair da presença de Deus. Mas o sangue de Jesus tem poder. Hoje a casa dele caiu. Você não está preso em cargo, não está preso em homem. E quem tem marca de cravo no pulso, no tornozelo e furto de lança do lado direito é quem está sentado no trono e derramou glória. Você acredita? Você pode dar uma glória melhor do que esse pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós estarmos aqui?
Agora, uma coisa que eu não posso perder o raciocínio, irmãos, é muitas das vezes porque tem gente que acha que Jesus morto na cruz, ele já está salvo. Cuidado, Jesus morto na cruz não está querendo dizer que eu estou salvo. Jesus morto na cruz está querendo dizer que o preço foi pago. O preço foi pago. E para mim ser salvo, pastor, eu preciso reconhecer o preço pago. E como é que eu reconheço o preço pago? Eu vou dizer, rasgado. Quem não é crente tem que aceitar Jesus. Quem está brincando de ser crente tem que descer do muro e ser crente de verdade. Quem está afastado tem que voltar para os pés de Jesus. Por quê? Porque foi o que Paulo diz. Paulo vai dizer aos crentes de Corinto: em quem vós também estáis? Depois que ouviste o evangelho da salvação, e tendo nele crido, foste o quê? Selado, carimbado, timbrado, marcado com o Espírito Santo da promessa. É ele que se tornou o penhor da garantia para o dia da redenção. Então, nota de rodapé: quer saber se vai subir e vai ser salvo no dia do arrebatamento? É simples: o Espírito de Deus tem que habitar em mim e em você. Ele é o penhor da garantia. Vamos lá, aliás, a Jesus. Então, na verdade, Jesus morto na cruz, ele está querendo dizer o quê? Ele está dizendo: eu morto na cruz, eu quero dizer que o preço foi pago. Senhor, mas eu quero entrar no céu, o que eu tenho que fazer? Reconhecer o preço pago. E como é que eu reconheço o preço pago? Levantando a mão, aceitando Jesus. Quando eu aceito Jesus, o Espírito de Deus habita em mim. Sabe o que eu estou dizendo? Senhor, eu reconheço o teu sacrifício no Calvário. Agora me dá o penhor da garantia para o dia da redenção e chegar na cidade pelas portas. Aí o Espírito de Deus habita em mim. Você pode dizer amém por essa palavra, irmãos? Só para você entender o que eu estou dizendo. Eu trabalhei numa loja, uma grande loja do varejo do país. Não vou fazer merchan dela, porque ela não me paga merchan, então não vou fazer propaganda. Mas quem é que nunca teve um carnê daquela casa? Olha Deus revelando, irmão. Quando eu entrei naquela loja para trabalhar, eles me colocaram no estoque. Por quê? Porque no estoque você vai aprender mais rápido o produto. Quando você dominar sobre o produto, tu vem para a loja para tu vender. E como é que funciona? Você conhece. A pessoa entra na loja, procura o produto, chama o vendedor, tira o pedido, vai no caixa, paga. Aí a gente vai lá no almoxerifado. Quando é coisa que vai entregar em casa, vai para casa. Mas quando é coisa que você quer levar na hora, tu vai no almoxerifado. É aí que começava o problema. Por quê? Porque tinha gente que chegava, irmãos, e já queria levar o produto na hora, mas ele vinha com o ticket. Mas no ticket não tinha um carimbo escrito pago. O ticket provava que foi pago, mas sem o carimbo não tinha confirmação. E a ordem da prateleira de cima era o seguinte: ninguém leva nada se no ticket não tiver carimbado pago. Aí começava o problema. Os maiores problemas eram em dia de datas comemorativas, como por exemplo Dia das Mães. Aquele filho que só lembra do presente da mãe na hora do almoço. Aí ele deixa o carro em qualquer lugar, entra na loja e diz assim: dá para tirar um pedido rapidinho, porque meu carro está estacionado no lugar errado? Aí o vendedor ia lá, tirava o pedido, ele ia no caixa, pegava a fila, pagava e saía correndo. O caixa já sabia, não adianta correr, está com pressa, mas você vai ter que voltar. Aí ia lá no balcão da expedição, dizia: dá para pegar esse produto para mim? Aí a pessoa dizia assim: ó, só que você tem que voltar lá no caixa. Por quê? Porque não tem um carimbo escrito pago. Aí tinha uns que pensavam mais rápido, dizia assim: mas o ticket não prova que eu paguei? Aí a gente no estoque dizia: o ticket prova que pagou, mas não basta provar, tem que confirmar. E a confirmação é o carimbo. É igual a salvação. Jesus morto na cruz, ele está dizendo: o ticket foi pago, mas e para entrar no céu tem que ter a confirmação. E qual que é a confirmação? O selo da promessa. Quantos estão entendendo? Dizem amém, irmãos? Eu não sei como é que se chama em Bauru, mas de São Paulo, da onde eu vim, Catanduva, onde Deus está me guardando com a minha casa, terreno que o proprietário não cuida, nós chamamos de terreno baldio. Aqui também? Pronto. Por quê? Porque tudo que não presta joga lá. O proprietário não cuida, não é o vizinho que vai cuidar. Você já viu o vizinho cuidando de terreno dos outros, irmão? Não, pelo contrário, vai jogar lixo lá. Lixo, joga lá. Entulho, joga lá. Móveis velhos, joga lá. Tudo que não presta, joga lá. Mas quando passa alguém que olha para o terreno e tem uma visão no terreno e um projeto, a primeira coisa que a pessoa faz, vai atrás do dono, faz a proposta, compra. Aí lá em Catanduva é mais ainda. Tem gente que limpa. Tem gente que depois que comprou e limpou ainda cerca. E tem uns mais enjoados ainda, que depois de comprar, limpar, cercar, ainda coloca uma plaquinha escrito: proibido jogar lixo. Aqui acontece isso, irmão? Reino de Deus é a mesma coisa. Eu estou te dando um exemplo simples para você entender minha linha de raciocínio. Mas reino de Deus é a mesma coisa. O diabo joga lixo na vida do ser humano até o dia que o ser humano se entrega a Jesus.
Porque no dia que nós nos entregamos a Jesus, Jesus nos lavou no sangue, nos cercou com fogo, e a plaquinha foi o Espírito Santo dizendo: eu estou morando aqui, aqui é proibido. Quantos podem dar glória por esta palavra? O Espírito de Deus habita em você. Você acredita nisso, irmãos? Então diga comigo: valor. Agora diga: caráter. Aperta o cinto, vai ser rapidinho, irmão. É igual a consulta do SUS, demora para chamar, mas quando chama, toma de pirona e pode ir embora rápido. Mas eu preciso deixar essa palavra no altar. Existe uma grande diferença entre reputação e caráter. O que é reputação? Reputação é as pessoas olhar para mim e achar que eu sou. Caráter é Deus olhar em mim e Ele enxergar de verdade o que eu sou. Eu posso ter cara de crente, cabelo de crente, vestir que nem crente, ter Bíblia de crente, cantar com os crentes, tomar ceia no dia da ceia com os crentes, mas crente de verdade, só Deus sabe se eu sou. Por quê? Porque reputação não quer dizer nada. Muitas das vezes o que tem de gente que se faz uma coisa que nem é, só para mostrar para os outros que ele não é de verdade. Eu vou traduzir para você entender. Se eu estou com um pastor, eu me comporto que nem pastor, porque eu sou pastor, estou com um pastor, eu tenho que mostrar que eu sou pastor. Se eu estou com a minha mulher, eu me comporto como igual um homem casado, porque eu sou casado e estou com a esposa. É mais ou menos isso. Agora, se eu estou sozinho, não, se eu estou sozinho, eu fico à vontade, que ninguém está vendo. Ninguém, vírgula. O céu está vendo. Agora, ouça isso aqui, irmão. Reputação, eu me faço de algo que eu nem sou para mostrar para alguém ou algo que eu não sou. Agora, caráter, o ser humano vai mostrar de uma forma mais clara quando ele está sozinho. É sozinho que ele vai provar o caráter dele. Porque quem é. Tem uma frase que diz assim: quem é, independe de onde está e com quem está. Eu vou traduzir: quem é crente aqui, é crente em casa. Quem é crente aqui, é na empresa. Quem é crente aqui, trancado sozinho dentro do quarto. Quem é crente aqui e navegando sozinho na rede social. A mente é de crente, a boca é de crente, o ouvido é de crente, o olho é de crente, a mão na igreja que você ergue para adorar é de crente. Você pode dar uma glória por esta palavra? Agora, em caráter, tem uma frase lá em Catanduva, não sei se tem aqui, mas eu aprendi em Catanduva. Tem um ditado lá que diz assim: quer saber quem é o pastor Isaías? Vai comer 1 quilo de sal com ele. Por quê? Porque 1 quilo de sal você não come da noite para o dia. Dependendo do tamanho da família, 1 quilo de sal leva mês para acabar. Ou seja, vai conviver com ele de verdade, que você vai saber quem é ele de verdade. Então, irmãos, o que eu quero te dizer? Não fique impressionado com quem vem aqui, nada contra, pelo amor de Deus. Mas fala em línguas, pula num pé só, é cheio do manto, do remiflow, remifly. Tem um que já regala o zóio para mostrar que é profeta. Não fique impressionado com isso não. Isso não quer dizer nada. Tanto é que a Bíblia vai dizer que naquele dia será um dia de surpresa. Tem gente que vai olhar e vai dizer: Senhor, mas eu orei no teu nome e o Senhor curou. Mas vai ouvir: eu não te conheço. Tem uns que vai dizer: Senhor, eu preguei no teu nome, mas eu não te conheço. Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, mas eu não te conheço. Isso aí não quer dizer nada, meu irmão. Não adianta eu vir aqui arregalar os olhos e fazer cara de bravo para mostrar que eu sou profeta. Eu tenho que mostrar o que eu sou com Deus quando eu estou sozinho. Jesus, me ajuda a entregar essa mensagem aqui, Jesus. Eu vou deixar essa palavra no altar. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, irmão. A tua essência, se tu estiver em qualquer lugar do mundo, a tua essência nunca vai deixar de ser brasileira. Se você estiver em qualquer lugar do país, a tua essência nunca deixará de ser do estado de São Paulo. Se tu estiver em qualquer lugar do estado, a tua essência nunca vai deixar de ser de Bauru. Você percebeu que você conhece sotaque de pessoa de longe? Você olha e diz assim: você é do norte, não é? Sou. Mas você mora aqui há quanto tempo? Mora aqui há uns 40 anos. Ah, mas o seu sotaque é de quem fala, quem é do norte. Você entende o que eu estou dizendo? A essência. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, aprender o idioma, vestir a grife daquele país, calçar o sapato da grife daquele país, usar o perfume daquele país. Você pode até aprender o idioma do país, mas a tua essência não é de lá, a tua essência é daqui. Sai daqui e vai para Catanduva que tu vai ver. Domingo, no fim do culto, fica lá 5 minutos conversando com a gente na porta da igreja. Alguém vai olhar para você e vai dizer: você não é daqui, né? Não, eu não sou. Como que você sabe? Ah, você é diferente. Para nós, os irmãos de Bauru são diferentes. Os irmãos de Bauru, os de Catanduva são diferentes. Esse dia eu fui pregar em Minas Gerais, o irmão falou assim para mim: o senhor é de onde, pastor? O senhor é de São Paulo. Ah, o senhor fala estranho. Eu falo estranho.
Os camaradas falam, uai, vamos comer um trem bom sou, e eu que sou estranho. Por quê? Porque a essência é cada um no seu lugar. Nós somos a mesma coisa, irmão. Você vai entender o que eu quero dizer. Estou te dando exemplos simples para você entender uma mensagem profunda. Nós estamos no mundo, de passagem pelo mundo, não temos nada que se misturar com o mundo, porque a nossa essência não é daqui, a nossa essência é do céu. Eu não preciso andar de terno e gravata no sol de 40 graus que faz em Catanduva para mostrar que eu sou crente. Se os irmãos chegarem em Catanduva, não se escandalizem não. Os irmãos vão me ver de calça jeans, camiseta e chinela havaiana. Eu gosto daqueles que deixam o dedo bem aberto para tomar um refresco. Só que não é minha roupa que mostra o que eu sou, é o meu caráter. E uma das coisas que identifica quem é um servo de Deus, só para os irmãos terem uma base, além das atitudes, é o idioma. Por quê? Porque o crente fala diferente. Você já percebeu que o crente fala diferente, irmão? Eu espero que eu não esteja agredindo ninguém. Mas se a pessoa não é crente, se a pessoa é membro, eu fico quieto. Mas, por exemplo, um obreiro que fala na gíria, eu não dou conta disso. Mano, Joe, cara. Que cara o quê? Joe o quê? Mano o quê? E vamos chamar do quê, pastor? Varão, varoa, labareda, canela de fogo, tocha. Eu não tenho vergonha do que eu sou, irmão. Jesus me chamou para ser. Não é verdade? Esses dias chegou um irmão da igreja, novo convertido. Chegou em mim e falou assim: ô mano, o carro lá tá tudo em ordem, os carros lá fora, viu, pastor? Qualquer coisa aí, só dá um grito aí que eu tô... Falou lá uma coisa, tô de prontidão. Belezeira? Acho que belezeira, meu irmão. Nós somos crentes, rapaz. Vai lá no fórum, entra na presença do juiz e fala: boa tarde, juiz, belezeira? Agora, se eu tenho que respeitar uma autoridade terrena que eu tenho mesmo, que a Bíblia manda, aí é do céu. Agora, voltando ao assunto que eu estava dizendo, eu não preciso mostrar e colocar uma placa para dizer que eu sou crente. Eu não preciso disso. O mundo olha e me identifica. Você chega nos lugares que você quer ver só como está falando com alguém aqui. Eu espero que você esteja entendendo. Você vai entender o que eu estou dizendo. Você já percebeu que você entra na escola nova, na empresa nova, muda para casa nova, ninguém nem sabe o teu nome, mas meia hora de conversa alguém olha para você e diz assim: você é crente? Aí você pergunta: e como você sabe que eu sou crente? Você fala diferente. É o idioma. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Eu vou traduzir isso aqui. Deus me deu a oportunidade de pisar na Itália. De repente você já ouviu esse testemunho na rede social, mas ninguém mandou você ir lá. Esperar se eu chegar aqui para me contar para você aqui. Mas se você já foi lá, escute de novo. Deus me deu a oportunidade de pisar na Itália. E quando chegamos na Itália, o irmão chegou em mim e falou assim para mim: pastor, o senhor já ouviu falar que o melhor sorvete do mundo é o italiano? Eu falei: não, pois o senhor está na terra do melhor sorvete do mundo. Irmãos, olhe para cá. Olha para cá. O senhor está na terra do melhor sorvete do mundo. Eu falei: rapaz, eu não conheço de sorvete. Uma, porque eu não gosto de frio. Então em São Paulo eu nem tomo sorvete. Se for para tomar sorvete, eu só tomo em Catanduva, que é 40 graus. Aí eu tomo sorvete. Mas o senhor está na terra do melhor sorvete do mundo. Ele olhou para mim e falou: vamos provar um sorvete? Eu falei: não, vamos agora. Ele falou: não dá. Eu falei: por quê? O senhor está sem dinheiro? Aí ele falou: não é que eu estou sem dinheiro, o problema é que nós não sabemos falar italiano. Como que a gente vai pedir um sorvete em italiano? Eu falei: rapaz, o senhor está de brincadeira. Para nós pedir um sorvete, você vai falar italiano. Ele falou: como é que você vai pedir um sorvete se o senhor não sabe falar no idioma? Eu falei: eu aprendi com a minha filha Sara. Quando chegamos em Catanduva, a Sara tinha 2 aninhos. Nem falar direito falava, mas ela não gostava que ninguém escolhia o dela. Ela pegava uma cadeira, subia na cadeira, e quando ela queria 2 sabores, ela fazia assim, ó. Falei: por exemplo, o senhor gosta de sorvete do quê? Ele falou: eu gosto de morango. Eu falei: aí que não precisa ter dúvida. Tu vai no balcão, olha uma tonalidade de rosinha, que tem cara de morango, aponta para aquele. Ele olhou para mim e falou: então vamos lá que eu vou pagar. Você pede e eu pago. Eu falei: agora que eu vou mesmo. Entramos na sorveteria. E quando nós atravessamos a praça, lá em Roma, atravessamos uma praça lá num determinado lugar, e entramos numa sorveteria, não tinha ninguém. Você entrava, tinha um balcão, não sei se era um refeitório, alguma coisa, e tinha 2 moças lá dentro. Aí meu amigo foi para um lado, eu vim para o outro. Aí eu vi uma tonalidade de rosinha, eu falei assim para ele: varão, vem cá. Aí ele veio e falou: aqui ó, rosinha tem cara de morango. Ele disse: vem para o lado de cá. Aí lá, é outra tonalidade de rosinha que também tem cara de morango.
Eu falei, e agora? Ele falou, agora você sabe pedir, eu quero de morango. Aí nisso a moça vinha vindo. Eu falei, só não dá risada para ela não achar que nós está tirando sarro dela. Aí quando ela chegou perto, eu olhei para ela e falei assim para ela, eu quero sorvetito moranguito. Ela olhou para mim e falou, tudo bem, de que lugar que vocês são do Brasil? E como que a senhora sabe que eu sou do Brasil? Ela falou, eu estava lá dentro, olhei você atravessando a praça com seu amigo, falei para minha amiga, dá uma olhada naqueles dois. Até o jeito de andar dá para ver que é brasileiro. Irmão, como o brasileiro anda, eu não sei, mas ela identificou. O que eu quero dizer? Nós é a mesma coisa. O mundo olha para você, a tua conversa, a tua atitude, a tua postura, e o mundo vê alguém diferente. Não é tua roupa que vai deixar você mais crente, mas a tua atitude. Perceba que você nem fala que é, mas o mundo tem que olhar e está dizendo, ali vai um crente, ali vai uma crente. Você pode dar glória por esta palavra, não? Diga comigo, valor, caráter. Agora diga poder. É isso que Jesus está dizendo. Vocês vão receber valor, caráter e poder. Deixa eu te dizer algo aqui. O crente tem que ter poder. Nos últimos dias que a igreja está passando na terra, a igreja precisa pedir para Deus revestimento de poder. Não precisa responder, responda para você mesmo. Quantas horas essa semana, só de semana que eu digo que começou domingo e hoje ainda é quarta, nem concluiu a semana. Quantas horas você tirou de oração para você mesmo? Responda para você. Quantas horas você jejuou por você, pela tua casa, pela tua igreja e pelo teu ministério ainda, esses dias? Quantas horas? Os irmãos estão comigo, não? Então está certo, que medo, houve um silêncio no céu. Eu fiquei preocupado agora. Quanto tempo, irmão, que nós não oramos por nós? Quanto tempo de domingo para cá, quantas horas ou minutos você levantou de madrugada e orou por você mesmo na madrugada? Quanto tempo? Aí sabe o que eu quero dizer? Que nós não buscamos, desculpe da liberdade, irmãos. Se você tem orado, tem feito a tua parte, não é para você o que eu estou dizendo. Mas a régua de Deus pega todo mundo aqui nessa noite, começando por mim que vos falo. Aí a gente não tem uma vida com Deus, de comunhão com Deus, de devocional com Deus, de entrega para Deus, de renúncia para Deus, e a gente quer poder. Nós estamos confundindo poder com arrepio. Tem gente que vem na igreja, canta bonito, alguém se arrepia, diz, olha que bênção, olha, estou sentindo a presença. Não, emoção é uma coisa, poder é outra coisa. Nem sempre onde tem barulho tem poder de Deus. Lembra de Elias? Elias, quando ele estava na caverna desejando a morte, a Bíblia diz, nós vamos entender que a vida de Elias, o ministério de Elias, ele era conhecido como o profeta do fogo. Ele orava a Deus e Deus respondia para ele através do fogo. Ele orava a Deus, Deus mandava fogo para destruir seus inimigos. Ele fazia o holocausto, o sacrifício, ele orava a Deus, Deus mandava fogo e consumia o holocausto que ele apresentava. Então ele era conhecido como o profeta do fogo. Quando ele está dentro da caverna, a Bíblia vai dizer que desceu fogo do céu. E quando desceu fogo do céu, o que Elias disse? É Deus que veio me visitar. Aí o texto diz que ele sai da caverna e a Bíblia diz assim, e Deus não estava no meio do fogo. Ele entra para dentro, a Bíblia diz que veio um vento tão forte. Pega o texto para você ver quando tu chegar na tua casa. O texto vai dizer que o vento fendia a rocha. Tu sabe o que é isso, irmão? Tu já parou para imaginar a velocidade do vento para romper a rocha, rachar a rocha, trincar a rocha, atravessar a rocha no meio? Houve um grande terremoto com vento forte que trincou a rocha. Ele disse, não é Deus do fogo, mas Deus está aparecendo aqui através desse movimento. A Bíblia diz que quando ele sai, e Deus não estava no vento e nem no terremoto. Ele entra dentro da caverna de novo, aí a Bíblia diz que uma brisa suave, um vento fresco. Ele pensou, eu não vou sair lá não. Se Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, não é nesse ventinho fresco que Deus vai estar, pois era onde ele não pensava que Deus estava. O texto diz que a voz falou, Elias, homem de Deus, o que você está fazendo aí? Senhor, sou eu mesmo. O que você está fazendo aí? Jezabel quer me matar, matou os teus profetas. Não sei se o senhor está sabendo, Elias, vem para fora, porque eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que poder de Deus é diferente de arrepio. Nós estamos vivendo a geração do arrepio. Não é gritar, não é rodopiar, não é cantar com voz bonita, não é sentir arrepio, que isso é poder de Deus. Você quer ver? Eu tenho muita coisa que aprender ainda, mas uma coisa eu já aprendi. Sabe o que? É difícil chegar no céu. Tenho 46 anos de vida, todos eles na igreja. Tenho muito que aprender. Mas isso eu já aprendi. Não é fácil chegar no céu. Mas quem é mais velho aqui, ou tem a minha idade, ou tem um tempo já de caminhada com Cristo, vai entender o que eu estou dizendo. Quantas vezes, irmãos, nós entramos na igreja e viu Deus curando de forma instantânea?
Agora deixa eu te perguntar, e nesses dias, quantas curas você está vendo instantânea? Quantas? Batismo com o Espírito Santo, percebe que é uma guerra, irmão? Esses dias eu fui num trabalho, aí chamaram para frente para batismo com o Espírito Santo. Eu estou lá no trabalho, aí o pregador disse assim: pode chamar os irmãos do altar, pastor, para descer para orar com imposição de mãos? O pastor disse: pode, quem puder desce. Eu estava na frente e acabei descendo. Desculpe, espero que eu não te escandalize pelo que eu vou dizer, mas o pregador estava na orelha de uma pessoa dizendo: fala assim comigo, e falando em línguas e pedindo para a pessoa repetir. Eu sou de um tempo que não precisava chamar para frente, porque nós mesmos estamos mudando a forma, irmão. Eu já vi Jesus batizar dentro do carro, na sala de casa, lavando roupa no tanque. Tem pessoas que eu conheço que foi batizado tomando banho debaixo do chuveiro, não estava em culto, não estava com a mão de profeta em cima da cabeça. Mas nós mesmos achamos que tem que vir um pregador de fora para orar. Se o pregador de fora vir e não orar, não acontece nada. Poxa, mas onde está o poder de Deus? Se Jesus quiser, ele batiza numa noite de oração. Sabe qual que é o problema? É que nós não estamos orando. Você quer ver? Qual que é o... Deixa eu fazer uma entrevista aqui ao vivo, aqui, um podcast ao vivo. Pastor, qual que é o dia oficial de oração aqui na igreja? Qual que é o dia? Quarta-feira. E de quarta-feira a igreja está cheia assim? Pronto, a resposta está aí. Nós não buscamos. Esses dias lá em São Paulo, um grande homem de Deus, um pastor, inclusive da Adebras, de vocês, um homem de Deus, ele assumiu um trabalho perto da casa dos meus pais. Eu sempre admirei aquele homem como pregador. Aí minha mãe falou: você não sabe quem está dirigindo a igreja aqui? Pastor fulano e tal. Pois eu vou lá. Ele tomou posse quando? Ele tomou posse no sábado à noite. Isso era uma terça. Pô, terça é o culto de ensino. Eu vou lá. Aí ele está lá pregando. Quando ele está pregando, ele acabou de pregar que deu os avisos, ainda com muita dificuldade, porque não conhecia a igreja ainda, pediu para um presbítero dar os avisos. Quando o presbítero devolveu para ele que ele foi orar, ele disse: irmãos, vamos orar. Aí ele fez a oração, ele disse: agora estenda a tua mão e receba a bênção apostólica. E eu estou lá no meio da multidão com a mão estendida. Aí ele só falou assim: que o grande amor de Deus. Aí ele parou. A igreja ficou assim, ó. Aí ele começou: 1, 2, 3. Eu nunca vi uma bênção apostólica daquela. 4, 5. Quando ele disse 5, ele falou: é só 5, Jesus? Então tá bom. Seja batizado 5 pessoas com o Espírito Santo agora. Jesus, pá, 5 batizados com o Espírito Santo. Não precisou pregador de fora, não precisou chamar na frente, não precisou colocar a mão. Agora a pergunta é: Deus me deu a oportunidade de andar muito com aquele homem. Homem que tem dia que passa o dia de jejum, homem que tem madrugada que passa a madrugada na oração, homem que tem dia que fica o dia inteiro em cima da Bíblia meditando. Aí a gente olha e fala: isso é um homem de Deus, Deus usa. Não é que Deus usa ele, é porque ele busca. Isso aqui está parecendo um culto de ensino, irmãos. Os irmãos estão vivos, irmãos? Eu acho que ninguém mora mais longe do que eu. Acabar o culto, eu tenho quase 2 horas para andar e eu vou voltar para minha casa em paz, como Deus me trouxe em paz. Mas a palavra vai ficar no altar. Não adianta cantar bonito e não ter graça. Não adianta ter conhecimento na Bíblia e não ter unção. O que tem de gente que a voz afiada canta, mas a voz fica chicoteando dentro do tempo e não acontece nada. A voz pode não ser bonita, mas se for ungida, atinge o alvo, prepara a terra. Quando a palavra chegar, a semente é lançada numa terra boa. Oh, glórias a Jesus. Diga comigo: valor, caráter, poder. Parece pouco o versículo, né, irmão? Jesus está no Monte das Oliveiras voltando para o céu falando isso. Vocês vão receber valor, caráter e poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí olha o que ele diz: e ser-me-eis testemunhas. Vamos dizer junto? E ser-me-eis o quê? Nota de rodapé. Foi Jesus que disse que nós seria testemunha dele. Então você nunca pode ser um testemunha de Jeová, irmão. O máximo que dá para nós ser é testemunha de Jesus. E ele colocou um limite, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da... Tem gente querendo chegar nos confins da terra, não passou nem por Jerusalém ainda, irmão. O que tem de cantor e pregador, porque canta bem, prega bem, você não sabe nem onde congrega, você não sabe quem é o pastor, você não sabe onde dizima, você não sabe onde ceia, e sabe quem é o culpado de convidar esse povo? Nós que convidamos. Pregador tem que ter endereço, tem que ter família, tem que ter pastor, tem que ter igreja, tem que ter vida. Jesus disse o quê? Vocês vão ser testemunha, tanto em Jerusalém, nota de rodapé, o ponto de partida para todo mundo é Jerusalém. O que Jesus disse? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de Jerusalém, todo mundo
mundo tem que passar. Só que tem uma coisa, tem gente que vai ficar a vida inteira em Jerusalém. Mas tem gente que Jesus vai permitir conhecer a Judéia, outros Samaria e outros confins da terra. Você vai entender o que eu estou dizendo. Tem gente que nunca vai sair daqui. Vai ficar 10, 15, 20, 30 anos. Uns Jesus leva, outros esperam o arrebatamento, mas sempre aqui. Eu não conheço, eu não congrego aqui, mas eu tenho certeza que tem gente que tem muito tempo de casa aqui. Você nunca viu sair para pregar, você nunca viu sair para cantar, está sempre aqui. Porque foi Jesus que disse. Aí tem uns que Jesus falou, eu vou soprar um nome. Eu vou fazer conhecer Samaria. Eu vou fazer conhecer a Judéia. O que é isso, pastor? Vai receber um convite para cantar ou pregar na igreja do lado, na cidade do lado. Tem outros que vai no estado. E tem uns que vai até os confins da terra. Quantos estão entendendo? Dizem amém, irmão? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que seria de Jerusalém se todo mundo fosse sair dela? Se todo mundo sair de Jerusalém, não tinha Jerusalém, irmão. Alguém tem que ficar em Jerusalém. Mas não é porque alguém vai nos confins da terra que é maior do que quem fica em Jerusalém. Oh, glória a Jesus. Deixa eu abrir um parênteses. O melhor lugar que nós podemos estar é onde Deus nos convidou. Aonde Deus te colocou é o melhor lugar para você ficar. O que tem de gente por causa do chamado, e a chamada é forte e bonita, errando o endereço, irmão. Aqui não acontece isso, só lá nas minhas bandas. O que tem de gente, não, a igreja é muito pequena. Minha chamada, eu tenho uma chamada muito forte. Jesus mesmo falou comigo. E você vai para onde, irmão? Eu vou para uma igreja maior. Eu vou para 7. E chega lá e enterra o ministério. Por quê? Porque não importa o lugar que você está, o importante é você estar no lugar que Deus te pôs e a chamada que Deus tem com você. Quantos estão entendendo? Dizem amém, irmãos? Não precisa vir de terno rosa-choque nem vestido verde-limão para vir te enxergar. Quem tem chamada ninguém esconde, irmão. Uma hora Deus apresenta. Apresenta ou não apresenta? Deus apresenta. É igual planta. Minha mãe ama planta. Se ela chegar aqui e ver que é de verdade, ela quer uma muda. E tem uma vizinha nossa em São Paulo que deu uma planta para minha mãe de presente, a dona Iraci. E minha mãe catou, a dona Iraci falou, dona Dalva, só coloca num vaso novo, com terra nova, que a senhora vai ver que coisa linda. Uma forno que parecia que foi pintado na tinta. E minha mãe catou, pôs terra nova, vaso novo, olhou a flor bonita, falou, eu sei onde eu vou colocar. Vou colocar na mesa no centro da sala. Por quê, mãe? Onde chega a visita. Eu não tenho um vaso dentro de casa, eu vou deixar essa plantinha na mesa no centro da sala. Com 15 dias, não tinha uma folha, não tinha uma pétala. Minha mãe disse, eu estou matando a planta. Passou a unha no caule, ainda estava vivo. Minha mãe disse, não morreu, mas está morrendo. Encontrou quem? A dona Iraci, uma vizinha que morava na frente de casa. Minha mãe falou, dona Iraci, eu não acertei a planta. Não, mas essa planta, ela dá em beira de ribeiro, dona Dalva. Beira de ribeirinho. Isso aí não tem segredo não, ela é bruta, ela aguenta coisa forte. Não, mas a minha está morrendo. Não tem uma folha, não tem uma pétala, está morrendo. Você colocou terra nova? Coloquei. Mudou de vaso? Mudei. Não, então não é para morrer. Aí a mulher fez uma pergunta. Falei, a senhora colocou aonde o vaso? Minha mãe disse, na mesa no centro da sala. Ela disse, então é por causa disso. Ela não gosta de lugar assim. Minha mãe disse, eu coloquei lá porque eu achei ela bonita, quando chega a visita vem a coisa bonita. Aí a mulher disse, ela é bonita, mas não é para ficar na mesinha do centro. Essa plantinha gosta de janelinha de cozinha ou murinho de quintal. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Que tem gente que tem uma chamada, tem um ministério, ele não pode ter um elogio. Acabou o culto e disse, nossa, como você canta bem. Meu Deus, que palavra bonita. Ele já quer o centro, e no centro ele morre. Deus não chamou para ficar no centro. Se Deus te colocou na janela, fica na janela. Se Deus te colocou no muro do quintal, fica no muro do quintal. Prepara um glória, irmão. É melhor você ficar vivo na floresta do que morto no palácio. O melhor lugar para você estar é onde Deus te colocou. O que Jesus disse? Que tem gente que vai ficar em Jerusalém, outros vai conhecer a Judéia, outros Samaria, outros vão conhecer os confins da terra. Eu tenho um amigo meu que do dia que ele aceitou a Jesus até agora, ele deve ter uns 17 anos de crente. Quanto tempo eu disse? 17. Eu vou fazer 47, irmão. Ou seja, 30 anos antes dele eu já estava na igreja. Eu prego desde os 14, tenho 46, fazem 32 anos que eu viajo o Brasil pregando a palavra. Ele tem 17 de crente. Há 17 anos atrás ele entrou pela primeira vez numa igreja evangélica. E vou descrever como ele entrou. Um coturno, um bermudão, aqueles bermudão arriado, uma camiseta regata e o cabelo desse tamanho com os colarzão prata, metido a roqueiro. Mas ouviu a palavra, gostou, se entregou para Jesus. Você quer fazer o que para Jesus, Arão? Se Jesus deixar, eu quero pregar. Aí você olha e ele se entregou de verdade. Tem viajado o Brasil inteiro pregando. E só para você entender, esses dias ele pregou num plenário para quase 20 mil pessoas.
Um plenário que eu nunca pisei lá em 32 anos de ministério. Eu nunca pisei lá. E vou te dar uma notícia: se Jesus não quiser, eu não vou pisar. Só que isso não me dá o direito de eu olhar para Deus e falar: Senhor, por que ele não eu? Ele só tem 17 anos de crente, eu tenho 47. Por que ele não eu? Por que para ele não para mim? Por que com ele não comigo? Porque se eu falar isso, Deus tem uma resposta para mim. Deus com certeza vai dizer: porque a porção dele é uma, a tua é outra. Se todo mundo entendesse isso, tinha menos inveja e disputa dentro do reino de Deus. A tua porção é tua, a minha é minha, e quem deu foi Deus, e louvado seja o nome de Jesus. Você pode dar um glória por esta palavra, irmão? Se todo mundo entendesse a porção do irmão, tinha menos disputa. Por isso que Jesus disse: tem gente que vai ficar em Jerusalém, tem gente que vai conhecer Judeia, tem gente que vai conhecer Samaria, e tem gente que vai chegar nos confins da terra. Mas foi Jesus quem disse. Aí ele continuou dizendo: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para mim encerrar, porque minha jornada é longa. Aí o texto, verso 9, vai dizer assim, ó: e quando ele dizia isto, quem dizia? Jesus. Dizia o quê? O verso 8: ele foi sendo elevado às alturas. Desenha na tua mente, irmãos. A Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, mas para você me entender. Jesus está falando com os discípulos no Monte das Oliveiras. Os discípulos estão de olho nele, e ele está dizendo para os discípulos assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e servireis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aí o escritor de Atos vai dizer assim: quando Jesus estava falando isso, ele foi sendo elevado às alturas. Só para você me entender, os pés de Jesus se desgrudou do chão, ele começou a subir, 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 subir. E a Bíblia vai dizer: e ele foi sendo elevado às alturas, e os discípulos com os olhos fixos nele enquanto ele subia. Ninguém teve coragem de abrir a boca para dizer uma palavra. Imagine você no meio da multidão vendo Jesus voltar para o céu. Jesus está falando com você, daqui a pouquinho você vê Jesus só sair do chão e subir, 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 e todos com os olhos fixos dele. De repente o texto diz que uma nuvem veio, tampou Jesus dos olhos dos discípulos. Só para você entender. Você já viu quando o avião passa por cima da cidade e você olha e não consegue ver porque tem nuvem no céu, o avião se sobressaiu a nuvem? Foi isso que aconteceu. Jesus subiu, sumiu no meio das nuvens. Os discípulos não viram mais nada, mas não deu nem tempo para os discípulos conversar. Se eu estivesse lá, eu ia perguntar para João: João do céu, para onde ele foi? Mas não deu tempo, porque o texto vai dizer que enquanto eles estavam com os olhos fixos em Jesus e a nuvem veio e tampou, o que o versículo diz? Que 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, um se colocou numa ponta, outro se colocou em outra ponta, e falou para eles com os olhos do céu. Antes deles pensar em falar qualquer coisa, os varões olharam para eles e disseram: varões de Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Que cena! Que cena! Agora, a mente de pregador vai longe, e eu vou compartilhar com os irmãos esse texto. O que eu penso? Você já parou para imaginar o que aconteceu do lado de dentro da nuvem? Porque o texto vai dizer o que os discípulos viram fora. Viram ele fazer o quê? Subir. Só que quando ele subiu na nuvem, o que aconteceu do lado de dentro? Você sabe? Os irmãos estão comigo, irmão? Eu estou ficando assustado com os irmãos. O que aconteceu? A Bíblia não... Eu não sei porque eu não estava lá, mas a Bíblia me revela. Sabe quem viu o que aconteceu do lado de dentro? Daniel. Daniel vai dizer lá no capítulo 7 do seu livro: e eu estava orando nas minhas visões da noite, quando de repente eu olhei para minha mão direita, eu vi um ancião de dias assentado sobre um trono. Daniel não soube dizer quem foi o ancião de dias, mas o ancião de dias que Daniel viu foi o Pai. E por que ele não falou que foi o Pai? Porque a Trindade ainda não tinha sido revelada. Daniel disse: eu olhei para o trono e vi um ancião de dias assentado sobre o trono. E quando eu olhei para uma banda do céu, eu vi chegar sobre as nuvens do céu um semelhante ao Filho dos homens. Você entende isso, irmão? Sabe o que os discípulos estão dizendo? Eu estou vendo ele subir. Agora ele subiu nas nuvens. Anos atrás Daniel teve a mesma visão, dizendo: eu estou vendo ele chegar na nuvem. E só pode ser ele que chegou, porque Daniel diz assim: e quando ele chegou, ele foi colocado à destra do ancião de dias, e a ele foi dado honra, poder, glória e majestade para todos sempre.
Agora preste atenção, eu saio de Daniel, passo em Atos, onde nós lemos, eu pego João e vou para o livro do Apocalipse, porque a visão não acaba aí. Por isso que eu disse que Deus é eterno. Cada um viu a visão no seu tempo e uma parte da visão, mas Deus mostrou simultâneo para todo mundo. Daniel viu ele chegando por cima, os discípulos viram ele chegando por baixo. Aí eu saio de Atos, pego João, vou para o livro do Apocalipse e João está lá naquela sala onde o texto diz que ele estava chorando muito. O que João diz? E eu chorava muito. Por que, João? Porque não tinha ninguém embaixo da terra, não tinha ninguém em cima da terra, e não tinha ninguém em cima do céu, digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Sabe por que não tinha ninguém embaixo da terra? Porque Jesus não estava mais sepultado, ele já tinha ressuscitado. Sabe por que não tinha ninguém em cima da terra? Porque ele já não estava mais aqui. Sabe por que não tinha ninguém em cima do céu? Porque ele ainda não tinha chegado lá. E aonde ele está, pastor? Atos, os discípulos vão dizer, está subindo. Daniel vai dizer, está chegando. E a voz do livro de Apocalipse vai dizer, João, não chores mais, acabou de chegar. Eis aí o leão da tribo de Judá, que morreu, ressuscitou. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu não sei se você pode dar uma glória melhor do que esse que você não. Só que eu encerro com a frase que eles deixaram para os discípulos. O mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Você acredita nisso, irmão? Eu vou encerrar aqui. Desculpa do que eu vou dizer, espero que eu não agrida ninguém com as minhas palavras. Mas o mundo está mais preparado para o arrebatamento do que alguns crentes. O mundo está se preparando para o arrebatamento. E a pergunta é, como que nós estamos? Responda para mim aqui agora. Para mim não, para você. Se a trombeta tocar agora, como que nós estamos? Uma das vezes que eu pisei nos Estados Unidos, irmão, o pastor virou para mim e falou assim para mim, pastor, o senhor quer que eu compre para o senhor uma passagem de um voo direto ou um voo com escala? Falei, quantas horas de voo? 11 horas. Aí de Guarulhos até a minha cidade aqui nos Estados Unidos. Ele falou, agora a escala eu vou parar, vou pedir para parar, vou comprar uma passagem para o senhor parar, para o senhor esticar as pernas, dar uma voltinha, tomar um café, porque não é fácil ficar 11 horas dentro do avião. Aí ele falou, aí dependendo do tempo de escala, é 11 horas mais a escala. Eu falei, não, eu quero direto. Ele falou, mas não vai cansar o senhor? Eu falei, não tem problema que cansa. É melhor eu cansar e descer no país do senhor, na tua cidade, do que eu parar no outro país e me errar lá e não saber falar a língua de ninguém e errar o avião. Se eu errar, se eu me perder, uma hora o senhor me acha na tua cidade aí. Aí ele olhou para mim e falou, o senhor tem medo de andar de avião? Eu falei, pastor, eu nem penso. Porque quem pensa não entra dentro daquilo, irmão. Depois que saiu do chão é você e Deus. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Tem esse negócio não, furou o pneu, encosta na borracharia para não pôr step. Não tem step não, ali é você e Deus. Então eu nem penso nisso, pastor. Ele falou, mas fica tranquilo, viu, pastor? Se a trombeta tocar, não vai ter congresso. Mas a gente se conhece no céu. Ele falou, agora se a trombeta tocar e o senhor não subir, olha que homem abusado, irmão. Se a trombeta tocar e o senhor não subir, infelizmente o senhor vai chegar aqui e não vai ter congresso, porque nós não vamos estar aqui. Aí eu não dei risada, porque eu não conheço ele, e eu sou gente boa, meu irmão. A cara é feia, mas eu sou gente boa. Mas eu não sabia onde ele queria chegar, então eu vou ficar quieto. Aí ele olhou para mim e falou assim, agora uma coisa eu te digo, pastor, se o senhor também não subir, fique em paz com o avião, não vai cair. Porque nós vamos comprar passagem aérea para o senhor, uma companhia que se o piloto for crente, o copiloto não pode ser. Aí me chamou a atenção. Eu falei, mas isso é brincadeira ou é verdade? Não é verdade. Eu estou brincando com o senhor, mas o que eu estou falando agora é verdade. Eu vou comprar passagem aérea para o senhor, para uma companhia aérea que se o piloto for crente, o copiloto não pode ser. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eles estão dizendo o seguinte, tem um povo aí dizendo que vai subir a qualquer momento. Vai que isso é verdade. Então se o piloto for crente, o copiloto for crente, se os dois subirem, o avião cai. Então qual que é o lema da empresa? Se o piloto for crente, o copiloto não seja. Porque se um subir, o outro fica para segurar a aeronave. Se o piloto for, o copiloto não seja. Se o copiloto for, o piloto não seja. Mas aí eu pensei, e se nessas 11 horas de voo, o piloto ganha o copiloto para Jesus e Jesus volta? Ô pastor, é melhor nós estar preparados para subir. Você entende? Sabe o que eu quero dizer? Pode até parecer engraçado, mas é de um peso muito grande. O mundo está se preparando sem acreditar. Pelo menos foi as palavras que ele disse para mim. Estão dizendo que tem um povo que vai subir. Vai que é verdade. Eles nem sabem, mas já estão se preparando. E nós?
que sabemos que a trombeta pode tocar a qualquer minuto, agora. A pergunta é: subiremos ou ficaremos? Eu espero que eu não te agrida, mas foi a Bíblia quem disse. Se não gostou, vai falar com quem mandou escrever, com Deus. Ele diz que dentro dessas 4 paredes tem 2 tipos de igreja: a que vai subir e a que vai ficar. Qual que você faz parte? É pesado isso, né, pastor? Sabe, são 3 palavras que está faltando nos nossos altares nos últimos dias. Por isso que está faltando o temor de Deus na vida de muita gente. Ninguém fala mais da morte, ninguém fala mais da ressurreição, e ninguém fala mais do arrebatamento. Porque quando fala do arrebatamento, automaticamente eu tenho que falar do céu e do inferno. Qual o caminho que nós vamos trilhar? O que adianta eu ter 46 anos de vida, todos eles na igreja, pregar desde os 14, 32 anos viajando o Brasil, a trombeta tocar e eu ficar? O que adianta, irmão? O que eu estou fazendo aqui? Se nós não tomarmos cuidado, eu vou falar de quem prega. Por exemplo, é perigoso eu encher o céu e a trombeta tocar e eu ficar. De que vale isso? A pergunta é: como que nós estamos hoje? Se a trombeta tocar agora, como é que nós estamos? Tem gente com mais garantia no cargo e na credencial do que nos pés de Cristo na cruz do Calvário. Como é que nós estamos adiante de Deus? O mundo está se preparando. E detalhe, tem crente que não quer o arrebatamento. Desculpe do que eu vou dizer. Tem crente que não acredita. Se eu falar assim: quantos acreditam no arrebatamento? Dão glória. Todo mundo vai dar glória, mas tem glória que vem no automático, mas não vem da alma. Pastor, eu provo. Fui fazer uma visita para uma senhora de 88 anos de idade, na igreja, crente, batizada, tomando ceia. Entramos num assunto, e logo que entramos no assunto foi o seguinte: essas coisas estão acontecendo porque Jesus está voltando. Quantos anos eu disse que ela tinha? 88, meu irmão. Sabe o que ela falou para mim? E o senhor acredita que ele volta? Não é, isso aí não é motivo de graça, é motivo de misericórdia. Eu disse para ela: a senhora não acredita? Ela falou: não, eu não acredito, pastor, me desculpa, mas eu não acredito. Mas por que a senhora não acredita? Olha a teoria da vovó. Olha o que ela disse: porque a última vez que ele veio aqui, deram uma surra e mataram ele não volta aqui nunca mais. Agora eu vou te falar outra coisa. Eu visitei uma outra senhora, a 25 quilômetros lá de Catanduva, 98 anos. Quantos anos eu disse? Nascida, criada no catolicismo romano, nunca entrou numa igreja evangélica, nunca. Só que ela teve uma visão, e ela foi falar com o vigário da igreja dela. Sabe o que ele falou, pastor? A melhor pessoa para te responder isso é um pastor. Temos um irmão da nossa igreja que tem uma empresa na cidade, o filho da mulher passou lá: você é crente? Sou, não pode ir lá falar com a minha mãe? Vou chamar meu pastor. Chamou a gente, nós fomos lá, num sítio, 98 anos, desse tamanho, já dorme no Senhor. Essa mulher passou para a eternidade uns 4 anos, mas dessa grossura. Chegamos no sítio, cadê essa mulher? Dona Maria. Ninguém acha a mulher. O filho falou pro neto dela: vai procurar a avó, ela deve estar lá no chiqueiro. E ela estava mesmo, foi dar milho para os porcos. Magrinha, mas ligeira. E quando ela chegou, estava tendo um surto de dengue em Catanduva, uns tempos atrás. Um surto, aonde você chegava em Catanduva, o tema era dengue. Ela olhou para mim e falou: o senhor é da onde, pastor? Eu sou de São Paulo. E o senhor não está com medo da dengue, não, é? Eu falei: a gente se precaver, mas quem guarda nós de verdade é Deus. Eu falei: e a senhora? Eu falei: não, o mosquito pica quem fica parado, eu quero ver ele me acompanhar. Pronto. Receba, já deu um jab já. Como quem diz, quem fica parado, o mosquito pica, eu quero ver ele me achar para picar. E não acha mesmo, porque nem o neto estava achando, quanto mais no mosquito. Aí eu falei: bom, eu não vim falar de mosquito e nem da aula de dengue, porque eu não entendo disso. Eu pensando. Eu falei: sabe o que é isso, dona Maria? É que Jesus está voltando, esses são os sinais da vinda dele. Sabe o que ela falou? Eu vi isso aí. Por isso que eu queria falar com uma pessoa para me explicar. A senhora viu o quê? A senhora estava sentada nessa cadeira de frente para o pasto, 3 horas da tarde. O céu naquele dia não tinha uma nuvem, estava azul, limpo. O azul do céu começou a se desenrolar que nem uma cortina, e eu fiquei olhando aquilo com os olhos abertos. E de repente, por trás do azul, uma luz tão forte que a luz do sol sumiu, e no meio da luz saiu uma voz dizendo: Jesus breve vem. Fui falar com o sacerdote da minha igreja, ele mandou procurar um pastor. E aí meu filho foi atrás do senhor. Eu falei: é porque Jesus está voltando e quer levar a senhora para o céu. E para a senhora ir para o céu, só precisa aceitar Jesus. Quer aceitar Jesus? Ela disse: se for para ir para o céu, aceite Jesus agora. Você não vai dar um glória não, irmão? Sabe o que eu quero dizer? A mulher nunca entrou numa igreja, não aceitou Jesus, não conhece o evangelho, mas a salvação chegou na garagem da casa dela.
Por quê? Porque o salmista vai dizer: os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Precisa de mais fé para ser um ateu do que ser crente. Você pergunta para um ateu: você acredita em Deus? Eu não acredito em Deus, é verdade. Só que você tem que ter mais fé para ser ateu do que ser crente. E vou te provar isso aí. O que eles dizem? Você veio da onde? Nós viemos de uma explosão. Que explosão é essa, meu irmão? Se você conhecer um ateu que vem com essa teoria, aprenda um negócio aqui. Como que uma explosão? Segundo o cientista, se a Terra tivesse um pouquinho mais perto do Sol, nós morríamos assados. Segundo a ciência, se a Terra tivesse um pouquinho mais longe do Sol, morríamos congelados. A pergunta é: uma explosão colocou a Terra no seu eixo? Na distância certa? Eu preciso de mais fé para ser ateu, para acreditar nisso, do que ser crente e dizer: Deus criou através da palavra. Haja. Glória a Deus. Então, na verdade, nós não... Tem gente que diz assim: ei, pastor, mas vai demorar para Jesus voltar. Por quê? Porque foi Jesus que disse. E ele disse o que, irmão? Ele disse que enquanto esse evangelho não ser alcançado a toda a criatura. Quem é que entra na janela 10x40 para falar: Jesus morreu para te salvar? Quem, irmão? Eu recebi uma foto de uma junta missionária. Eu até apaguei essa foto do meu celular, que eu achei ela tão forte que eu fiquei impressionado com ela. Pegaram um missionário num país saudita, com um pedacinho de um versículo. Não era uma Bíblia, nem uma capa, uma folha, não. Era um pedacinho de um versículo. Denunciaram ele que ele estava falando do amor de Cristo. Prenderam ele e foram interrogar. Na revista, acharam no bolso da camisa um pedacinho do versículo. Porque acharam um pedacinho de um versículo bíblico no bolso da camisa. Fizeram o que com a mão dele? Do pulso para cima, pegaram uma navalha bem fina e cortaram todos os dedos, a palma da mão bem fininho, até chegar no osso. Tiraram uma foto cortando, uma foto sangrando, banharam a mão dele, mandaram tirar e registrar a foto. Você via lá dentro, aonde a navalha chegou, ficou que nem escama de peixe, só porque tinha um versículo. A pergunta é: quem é que tem coragem de entrar lá para falar que Jesus morreu para salvar? Aí tem gente que pega isso e diz assim: ei, pastor, então para acontecer isso aí vai demorar muito. Nota de rodapé: quem diz que Jesus precisa de mim e de você para ir lá pregar o evangelho? Se Jesus quiser, ele desce lá e se revela lá. Você acredita nisso, irmãos? Temos glória meio pálido aqui, porque eu acho que não acredita. Mas eu vou te provar. Compre um livro chamado Fator Melquisedeque. Eu já vou te dar uma notícia. Pensa num livro cansado para ler, mas é bom. É um pastor norte-americano apaixonado em missões. E ele disse que na antiga União Soviética, onde tem a guerra lá hoje da Rússia com a Ucrânia, quando era tudo uma coisa só, país, uma região comunista, e eles queriam provar ao mundo que Deus não existia. E como que eles iam provar isso? Por que fala de Deus se Deus não existe? Porque o pai fala para o filho para o neto, o neto para o bisneto, e vai passando de geração em geração, mas nunca ninguém viu Deus, só fala. Então nós vamos provar para o mundo. Vamos pegar algumas crianças abandonadas pelas mães na maternidade e levar para uma ilha deserta. Vai ser criada até 10 anos de idade na ilha, com tudo do bom e do melhor. Mas todos que vão cuidar das crianças são nazistas. Ninguém vai falar o nome Deus. Quando as crianças tiverem 10 anos de idade, nós vamos apresentar a criança ao mundo. E vamos perguntar para as crianças: o que é Coca-Cola? As crianças vão dizer: um refrigerante. E quem é Deus? Não, Deus eu não sei, nunca ouvi falar disso aí não. O que é Deus? Nós vamos provar para o mundo. Mas quando as crianças tinham por volta de 8 anos de idade, pegaram 8 crianças. Quando as crianças tinham por volta de 8 anos de idade, tudo era monitorado, tudo. Perceberam que uma das crianças, todo fim de tarde, sentava na ilha, na areia da praia, punha a mão no queixo e ficava vendo o pôr do sol. Aí, como tudo era monitorado e começou a ser repetida a cena da criança, perguntaram para a criança: o que você vem fazer aqui todo dia? Aí a criança, na simplicidade da criança, diz: eu venho aqui ver o sol entrar no meio da água para ir embora. E perguntaram para a criança: e o que você acha disso? A criança disse: eu acho isso lindo. E eu acho tão lindo que sempre que eu posso, eu quero vir ver. Aí perguntaram para a criança: e o que mais você acha além de lindo? Aí a criança ficou olhando e disse: eu fico olhando e eu acho tão lindo que eu fico pensando, se isso é lindo, eu imagino quem fez. O que significa isso?
A criança só não falou o nome de Deus porque nunca ouviu. Mas na consciência, Deus já mostrou que por trás tem alguém que criou. Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Que Jesus está voltando e não precisa disso. Hoje, eu sou de um tempo, quando eu morava em São Paulo, que para mim, na rua de trás, eu saía na calçada e falava assim para a mãe: mãe, eu vou sentar aí na frente. Na frente, hein? E a gente ficava doido para saber o que estava acontecendo na rua de trás. Aí a gente disfarçava, saía da frente de casa, saía correndo, virava à direita, olhava a rua de trás e voltava correndo e ficava para a calçada. Para mim conhecer a rua de trás, eu tinha que ir correndo. Mas hoje, para mim conhecer o mundo, eu não preciso sair do sofá da minha casa com o aparelho do celular. Quem diz que Jesus precisa de mim para entrar no país daquele e falar que ele morreu por alguém? Quem diz? Mas eu vou encerrar aqui. Os sinais só não enxergam quem não quer. Tem gente que diz: pastor, eu estou cansado de ouvir guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. Mas tem coisas acontecendo que nós não paramos para imaginar. Por quê? Porque estamos mais preocupados com o TikTok do que com a palavra. Estamos mais preocupados com o Kawaii, ou com o Instagram, com rede social, do que com a realidade. Mas deixa eu te revelar um negócio e eu acabo aqui. Uma das vezes que Deus me deu a oportunidade de visitar Israel, nós fomos visitar o Museu do Templo. E no Museu do Templo tem o quê? Tudo que foi usado e será usado no novo templo que está para ser construído. Vimos de tudo lá. A roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, a bacia de bronze, os garfos, tudo está lá. Só não vimos a Arca da Aliança. A guia turística falou para nós quando nós entramos lá: não registrem nada, não filma, não tire foto, porque vocês vão estar sendo filmados. E se alguém tentar, pode achar que não vai acontecer nada, mas lá fora da portaria o vosso aparelho vai ser confiscado. E não adianta interceder, porque é o governo que não deixa. Eu desliguei meu celular, coloquei no bolso, e você vê de tudo. A maquete do templo, e você vai ver uma mocinha judia de uns 20 e poucos anos, 22 a 25 anos, judia, falando em hebraico, o guia traduzindo para nós em português, e ela explicando o que é cada coisa, e todo mundo calado ouvindo. De repente nós saímos daquele lugar e fomos para um auditório do lado. Quando nós sentamos no auditório, ela explicou mais alguma coisinha, aí ela falou assim para nós: vocês estão de parabéns, vocês têm 5 minutos ainda do horário de vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ela fala em hebraico e a mulher traduzindo para nós em português, porque tem uma outra caravana lá fora esperando para entrar. 5 minutos, alguém quer fazer uma pergunta? Um pastor ergueu a mão. Ele disse: por que vocês têm tudo isso aí guardado aí dentro? Ela disse: porque o nosso templo vai ser erguido e tudo que está aqui vai ser levado para lá. Aí o outro pastor fez uma pergunta: e vai demorar para o templo ser erguido? Ela disse: não. Segundo as profecias, o nosso templo já está perto de ser erguido, porque o nosso Messias vem vindo aí. Aí o outro pastor ergueu a mão e falou assim: espera aí, a gente sabe onde vocês querem construir o templo. Quando você olhar a foto de Jerusalém, irmão, procura aquela mesquita da cúpula dourada. A guerra é por causa daquele pedacinho de chão, sagrado para 3 povos: cristão, judeu e muçulmano. Por que para o judeu? Porque diz que foi dali que Abraão ia sacrificar Isaac. Por que para o cristão? Porque foi dali que Jesus subiu do céu. E por que para o muçulmano? Porque segundo eles, Maomé subiu montado no cavalo branco daquele monte. Então é sagrado para 3 povos. A guerra é por causa daquele pedaço de chão. Você está aqui embaixo, você vê o Muro das Lamentações. Aqui embaixo só dá judeu. No andar de cima é o pátio da mesquita. Lá só tem muçulmano. Quem está lá em cima não desce aqui embaixo. Quem está aqui embaixo não desce, não sobe lá em cima. Não mexe na estrutura do muro para não mexer na estrutura da mesquita. E não mexa na mesquita para não afetar o muro. 2 povos que se toleram, mas não se suportam. Mas isso é para um outro dia. Aí o pastor falou assim: eu sei onde vocês querem construir a mesquita, o templo, todo mundo sabe, mas isso não vai demorar. Porque mesmo que vocês conquistem lá, até conquistar aquilo, ela disse: quem vai conquistar para nós é o nosso Messias. Mas mesmo assim, quando ele conquistar, não vai demorar para vocês construir? Olha o que ela disse. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu vou dizer. Ela disse: segundo a engenharia de Israel, o que está lá a gente derruba e levanta o nosso em 3 dias. Você entende isso, irmão? A seriedade. Não foi Jesus quem disse: eu derrubo o templo, levanto o templo em 3 dias. Jesus está falando de 2 coisas: da morte e da ressurreição, e depois descobrimos isso lá. Alguém diz: e qual é a garantia que vocês têm? Ela disse: as profecias não nos deixam enganados. Você pode citar uma profecia, mas assim, ó, pá, a moça traduzia, ela pum, e a moça traduzia, pá, pum, rápido.
Eu imagino aquela mocinha, pastor, salva, cheia do Espírito Santo, pregando para a igreja com o conhecimento que ela tem da lei dela. Eu imagino. Você pode citar uma profecia? Ela diz: Cantares 2:12, aparece as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da pomba se ouve em nossa terra. Você deu aleluia, mas você entendeu? Ninguém lá entendeu, mas você pode explicar a profecia? Ela disse: vocês estão em Israel e é provável que vocês, atravessando o deserto, vocês vão ver as flores mais belas do mundo. E não é porque judeu é bom, é porque estamos debaixo de uma profecia. Ela disse: quando estivesse perto do Messias chegar, ia dar flor nesse deserto. Segundo, aparece as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da pomba se ouve em nossa terra. Ela disse: segundo os biólogos, há um pouco mais de 2000 anos houve um eclipse em Israel. O sol escureceu e a nossa terra escureceu. Uma pomba que dava no nosso território migrou de Israel para se cumprir a profecia. Por quê? Porque quando estivesse perto do Messias chegar, ela dizendo, essa pomba ia voltar a cantar no nosso território. Ela disse: segundo os biólogos, já fazem 2 anos que eles estão observando que ela já está cantando e se reproduzindo no nosso território. Ela disse: o nosso Messias vem aí. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual foi o eclipse que deu um pouquinho mais de 2000 anos? Jesus vai dizer o quê? A Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus estava na cruz do Calvário, pendurado entre os céus e a terra, quando ele exclama: está consumado. A Bíblia diz que o sol ficou com vergonha e escondeu o rosto. 3 horas da tarde, a terra escureceu. Quando Jesus clamou: está consumado, que a terra escureceu, segundo a profecia, a pomba migrou para servir de sinal. Quando estiver perto do Messias vir, essa pomba vai voltar a cantar. Segundo ela, a pomba não só está cantando, como está se reproduzindo e o deserto dando flor. Sabe o que é isso? Jesus breve vem. Sem fazer barulho, sem agitar as águas, porque eu não vim para isso. As águas já estão agitadas. Não sou pregador, com todo respeito, nada contra, mas que nos últimos 5 minutos da palavra a gente quer ganhar no grito para a igreja da glória e devolver a igreja. Não, você pode até não dar glória, mas essa palavra você não vai esquecer, eu tenho certeza. Eu encerro dizendo o seguinte: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos